tecido muscular. Olá, turma. Meu nome é Ivanessa Ramos e estamos aqui hoje para apresentar de forma lúdica e objetiva as estruturas que compõem o sistema muscular, trazendo de forma bem clara para vocês. Minha equipe vai falar logo posteriormente e iremos trazer no finalzinho um jogo bem interessante. Olá, eu me chamo João Pedro Laporte E eu sou a Gabriela Silva. e a gente agora vai falar um pouco mais aprofundado sobre o assunto de tecido muscular. Mas o que é o tecido muscular em si? O tecido muscular é, na verdade, um conjunto de células que são especializadas no processo de contração do nosso músculo, certo? Então ele acaba promovendo a locomoção, o bombeamento, a propulsão, a constrição, entre outros processos, entre outros movimentos, certo? Vale lembrar também que o músculo ele é originado do mesoderma. O tecido muscular ele é originado do mesoderma. E o nome da célula pode ser tanto de miócito quanto de fibra muscular. Outra coisa importante a gente lembrar aqui também é que sua classificação ela está de acordo com a presença ou não de estrias, que são os miofilamentos, que são arranjos proteicos contráteis, certo? Então, se eles apresentam essas estrias, são chamados de tecido muscular estriado, e se não apresentam, é o tecido muscular liso. Outra coisa importante é que no tecido muscular estriado, nós temos dois tipos, que Gabi vai aprofundar mais um pouco, que é o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Mas antes de aprofundar, vamos falar um pouco dos filamentos. Quais são esses filamentos? Temos o microfilamentos, temos o filamento intermediário e temos os microtúbulos. E qual seria a função de cada um? Quando a gente fala desse daqui, esse que representa a actina, ele serve para sustentar a membrana celular e quando ela é associada com uma proteína motora, ela realiza a locomoção celular. Já esse aqui, que são os microtúbulos, eles além de formar os cílios e flagelos, eles também conseguem promover a locomoção das cisternas, das vesículas dentro da nossa célula. E ao falar desse, que é o filamento intermediário, ele serve exatamente para dar aquela resistência mecânica e estrutural das células. Então a gente tem o microfilamento, o intermediário e os microtúbulos. Como o João disse, a gente tem um tecido muscular estriado e o liso. Começando pelo estriado esquelético, a gente pode falar que ele está presente nos bíceps e tríceps. E também ele é constituído por células alongadas, por feixes celulares alongados, muito alongados, e ele possui estriações transversais. Além disso, é multinucleado e os núcleos são encontrados nas suas periferias, nos seus extremos. Quando a gente fala da contração desse músculo, é uma contração voluntária, ou seja, temos controle na contração e é uma contração rápida e vigorosa. Agora vamos falar um pouco sobre o processo de contração. Só que antes disso é importante falar que, como tem aqui, por exemplo, como estrutura o tecido muscular estriado esquelético, nós temos as miofibrilas, que são estruturas cilíndricas que compõem a fibra muscular. E elas são formadas por estruturas menores ainda, que são chamadas de sarcômeros, que é essa daqui. Esse sarcômero é a unidade básica de contração e ele apresenta as zonas que é importante a gente também saber, que é o disco Z, a banda A, a banda I e a zona H. E durante a contração ocorre uma alteração na posição entre essas estruturas. Outra coisa importante é a gente lembrar também as proteínas que estão relacionadas, que estão envolvidas no processo de contração do nosso músculo, certo? Aqui, representado em azul, nós temos as miosinas, em amarelo a actina, em verde a troponina e em laranja a tropomiosina. Como é que acontece esse processo de contração? Primeiramente, ocorre um estímulo nervoso no músculo, e esse estímulo acaba permitindo a liberação de cálcio. Essa liberação de cálcio, por sua vez, vai se ligar às troponinas, que estão em verde, e essa ligação permite uma alteração na conformação da tropomiosina, certo? Porque ela está sobre o sítio de ligação da actina. Então, quando ela permite essa liberação do sítio de ligação, a miosina, que está em azul, consegue se ligar à actina e permitir o deslizamento da actina sobre a miosina. Quando isso acontece, o sarcômero ele encurta, ou seja, os discos eles vão diminuir a distância entre os dois e assim o músculo ele vai se contrair. E agora vamos falar do tecido estriado cardíaco, que é esse daqui.
Comparando ele com o esquelético, a gente consegue notar algumas coisas. Então, vamos lá. O tecido muscular cardíaco, ele também possui células cilíndricas alongadas, só que comparado com o esquelético, é muito mais curto. Além disso, ele não é multinucleado. Ele tem 1 ou 2 núcleos elípticos. E eles não se encontram nas periferias, mas sim no centro. O muscular cardíaco, ele possui discos intercalares, que servem para juntar os feixes ramificados. E como é que é a contração dele? É uma contração involuntária e ritmada. E essa célula está presente no nosso coração. Esse tecido está presente no nosso coração. Agora, falando um pouco sobre tecido muscular liso, a gente trouxe aqui a estrutura para ficar mais clara, que ela é bem diferente das outras duas, do tecido muscular estriado, esquelético e cardíaco. Como podem ver, a principal é que não apresentam estrias, ou seja, não apresenta sarcômero. O seu processo de contração ele já é diferenciado em relação às outras duas. Outra coisa importante é que o seu núcleo ele é no centro e ele é mononucleado, ele não apresenta vários núcleos, é um núcleo só. Outra coisa é que apresenta uma lâmina externa e um corpo denso, que são justamente finas estriações que acabam representando esses miofilamentos. Outra coisa importante no que diz respeito à sua função é que a sua contração ela é involuntária, então a gente não controla também a contração do músculo liso. E quem regula essa contração é justamente o sistema nervoso autônomo. Além disso, a sua contração ela é lenta e fraca. Agora, onde é que eu encontro o tecido muscular liso? Como vocês podem ver aqui, a gente trouxe o trato de um exemplo que podemos ter de músculo liso, como no esôfago, no estômago, no intestino grosso e delgado. A gente também pode encontrar o tecido muscular liso no trato genital, como no útero, no trato urinário, como na bexiga, nos vasos sanguíneos e também em algumas glândulas. Olá, me chamo Yasmin Oliveira. Olá, eu sou Adriana Nunes. Vamos mostrar nossos materiais e como foi feito. Primeiro vamos começar com o sarcômero. Ele foi feito, os filamentos e as proteínas foram feitas com fita de pompom e miçangas. Já para a gente ter o movimento, utilizamos um trilho de alumínio e essa plaquinha aqui de acrílico para colocar os filamentos com esse suporte. A contração. Agora, para realizar o microtubo, quais são os componentes? Acrílico e miçangas e um arozinho que a gente colocou as miçangas. Isso, nós colamos ela e fizemos isso daqui para ficar dessa forma cilíndrica. Os filamentos intermediários são compostos por tubo de madeira e acrílico. E cada tubinho, cada um desse aqui é um tubo de madeira. Eles foram colados entre eles, depois pintados para ter essa textura. E para realizar o microfilamento, foram compostos por acrílico, tubo de alumínio e as miçangas. Pronto. Nós utilizamos um arame, botamos as miçangas em cada um, depois fizemos esse contorno entre elas, para poder ficar assim a peça. E para representar nosso tecido muscular liso, nosso tecido muscular estriado cardíaco, o nosso tecido muscular estriado esquelético, nosso coração e o nosso sistema digestivo, a gente usou isopor. Então, fizemos o quê? Esculpimos todo esse material no próprio isopor, após revestimos ele com papel toalha e cola. Em seguida, realizamos a pintura. Agora, a pintura fica de acordo com a criatividade de cada um. Agora vamos mostrar os cortes microscópicos dos tecidos musculares. E para realizar, nós utilizamos acrílico, alumínio e realizamos a pintura de cada um à mão, tá certo? E para ter a iluminação, nós fizemos um sistema elétrico. E para testar os nossos conhecimentos, que tal um joguinho? Ótima ideia! O nosso joguinho é chamado Ludo Muscular, é um joguinho de tabuleiro online e vamos ensinar para vocês como se joga. Então, gente, para iniciar o nosso joguinho, nós vamos posicionar os nossos jogadores na linha de saída. Vocês podem escolher qual corzinha vocês vão ser, qual equipe vai ficar com cada jogador. E aí a gente vai começar.
Depois disso, a gente já vai no dadinho, clica para sortear o número correspondente de casinhas que a gente vai percorrer. Deu o número 4. Então, o primeiro jogador ou grupo, né, vai percorrer 4 quadradinhos. Chegando aí, a gente vai na carta de pergunta, sorteia uma cartinha de pergunta, traz ali para o meio. Abre a pergunta, o grupo vai responder qual acha mais adequada. E depois a gente já vai na cartinha de resposta, para ver se está certinho. E depois descartamos ambas as cartinhas. Gente, para o nosso próximo participante, vamos sortear mais uma vez no dadinho o número que a gente vai escolher para nossa casa. E vamos ver qual número vai cair. Caiu o número 3, então vamos para a casinha número 3. E agora vamos no nosso montinho de perguntas, sortear a carta de perguntas dessa rodada. Agora, novamente, lemos direitinho, pensamos na resposta. Lembra lá da apresentação de Gabs e de João? E agora a gente escolhe uma alternativa e vai no nosso montinho de respostas, pegar a carta correspondente àquela pergunta e ver se a resposta está correta ou errada. Se você tiver acertado, você pode continuar jogando normalmente. Se tiver errado, você vai ficar uma rodada sem jogar. Chamamos o jogador número 3, que é o jogador verde, depois novamente o vermelho, e seguimos para o jogo. Quem chegar primeiro na linha de chegada é o vencedor. E aí, quem será que vai ganhar essa partida de ludo muscular? E agora que vocês já estão especialistas no ludo muscular, o que é que falta? Jogar! Agora vamos disponibilizar para vocês o QR Code aqui na tela, para vocês já clicarem e ir direto para o link do joguinho.